Bem-vindos ao Contra o Vento podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litva, o seu host, falando diretamente de Tanger, Marrocos. Mais um dia de sol, na verdade, um mês inteiro de sol seguido, não teve um dia de chuva de verdade nessa cidade. Uma maravilha. E comigo hoje temos o nosso co-host, Rafael Lima. Rafa, como que você está? Falando aonde? Tudo bem? De novo de Vinhedo, São Paulo aqui, vai ser em breve a nova base de operações, então... Abandonando a nossa querida Curitiba e indo para São Paulo. O nosso convidado de hoje, inclusive, é de São Paulo, já aproveitando para fazer a transição, é o Fernando Previde, da Guina Club. Na verdade, a família inteira está aí, para quem está assistindo a gente no vídeo. O Fernando mora há 5 anos com a família dele em um veleiro catamarã de quase 50 pés. Vindo de família pobre, ele melhorou de vida trabalhando com desenvolvimento de software, até decidir raspar todas as economias e largar a vida na cidade, em São Paulo, para morar no mar. Fernando e família, como vocês estão? Estão falando da onde? A gente está falando aqui de Ubatuba, no estado de São Paulo, no litoral norte. Fala, pessoal, boa tarde a todos. E é isso aí, acho que o Andrezinho já falou, né, filha? E dia de sol hoje também aqui. Também, não é tão comum, né? Aqui alterna bastante entre sol e chuva. Só que tem uns 2 dias assim que o sol abriu, tá lindo, lindo, maravilhoso. Saímos para velejar ontem, a pena que não deu para filmar, né? Tá meio que online, assim, filmando a velejada, seria legal. Maneiro. Bom, para começar essa conversa, a gente pegou um pouquinho ali na introdução assim do seu background, da sua história, mas assim, de onde que começou? Pinta um pouco assim como que era a vida de vocês, a carreira de vocês antes de vocês decidirem fazer essa mudança radical, digamos. Legal, vamos falar sobre a nossa vida passada. A gente adora falar isso, né? Pois é. E nossa vida em São Paulo, acho que não preciso detalhar muito. Todo mundo conhece bem como é que é, né? Eu vim de uma família muito simples, a minha esposa também. E quando a gente fala vindo de família pobre, tem gente que fala assim, mas você tá louco, mora num barco desse e veio de família pobre, como assim, né, cara? É muito comum a galera que vive em São Paulo, naquela correria, querendo melhorar de vida. A gente, para você saber realmente quem é classe média ou média baixa, é muito simples. Se a pessoa estiver trabalhando, estiver correndo, olhando para o retrovisor e vendo a pobreza ali, cara, ou seja, preocupado em pagar conta, preocupado em comprar uma casa e tal, normalmente você já sabe a origem, né? E foi assim que eu fui criado. Com 9 anos de idade comecei a trabalhar no negócio da família. Minha mãe abriu um boteco, ela servia pinga mesmo na frente da GM lá em São Caetano, no Grande ABC. E depois ela melhorou, né? Alugou uma casinha ali, montou um bar, era barzinho mesmo. Foi ali que comecei a trabalhar, ralar muito, muito. E só que a minha família sempre foi meia doidinha, assim, né? Aquela turma que gostava muito de Raul Seixas, tinha uma visão já um pouco libertária, assim, desde sempre. Então a gente nunca aceitou muito bem algumas coisas, a gente sempre correu muito atrás mesmo. Cara, foi assim que eu com 15 anos, 14 anos, entrei ali no Colégio Técnico de Processamento de Dados, comecei a trabalhar muito cedo e me destaquei muito rápido. Hoje eu tenho a visão do porquê que eu me destaquei, e justamente trabalhando ali no bar, né, que a gente passa a dar valor a certas coisas. Então, cara, você entra para o mercado de trabalho, não tem como não se destacar, né? Com 21 anos eu comprei o primeiro apartamento, mal tinha faculdade, fiz uma faculdade correndo ali, porque já liderava 5 pessoas ali, né, uma equipe técnica de projetos, e a galera falava, a maioria aqui já é pós-graduado e tal, pô, você tem que ter alguma faculdade, né? Dei sorte, cara, fiz uma faculdade ali na Embi Morumbi, aqueles cursos de 3 anos, né, agora tem 2, 2,5, 3, espetacular. A partir dali eu engatei, fiz um MBA na GP e a coisa foi avançando. Então, 21 anos eu tinha meu primeiro apartamento, 24 eu já me mudei para uma cobertura, muito bem assim situado, né? E aí,
claro, né, já com MBA de gestão de projetos, com pessoas trabalhando comigo. Só que chegou uma hora da minha vida, minha esposa se formou em enfermagem também, trabalhando pra caramba, fez UTI no pós-graduação em UTI no Sírio-Libanês. E chegou um momento da minha vida que eu amava a praia, mas não sabia nem jeito que era, né? Enquanto criança, tinha ido 2, 3 vezes na praia. Quando eu tive condições, comecei a ir toda hora pra praia. E da praia, cara, eu olhava o pessoal, assim, dentro dos barcos. Então, da areia, olhando para aquilo lá, falava, caramba, isso aqui é coisa para milionário, né? Nossa, já pensou se um dia eu tiver a oportunidade de ter isso aqui? Né? Detalhe, já morando numa cobertura. Aí eu fui fazer um passeio de lancha lá na Ilha Grande, um taxi-boat daqui para lá. Cheguei pro cara, falei, pô, que mal lhe pergunte, quanto que é uma lancha dessa daqui, né? Cara, ele virou para mim e falou, vai lá no Mercado Livre, 15 mil reais você compra. Eu quase caí de costas. Começou a abrir assim, falei, caramba, olha só, cara, eu posso ter isso aí, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu estava com uns 25 anos, falei, o que eu tô fazendo aqui que eu não tenho uma lancha ainda? E eu falo muito isso pro pessoal, né? Quando a gente vai dar alguma palestra, alguma coisa, hoje eu percebo, cara, que a gente vive um monte de tapa-olho, assim, a gente vive dentro de uma caixa, né? Então, independente de qual era a minha posição social naquele momento, eu vivia como aquele moleque lá de 9 anos trabalhando no boteco da mãe. Né? E assim, aquilo foi mais um tapa na cara do tipo, cara, tem muito mais coisas na vida do que o seu universo pequenininho ali conhece. E aí tu não sabe, tu não sabe, né? Quando você cresce tendo aquela noção de que, não, beleza, o sucesso é chegar na cobertura, mas você chegar lá, ok, pera, e aí, o que mais tem, né? Exatamente. Eu tava inclusive vendo o preço de um catamarã no Mercado Livre, falando, peraí, eu nunca conferi isso. É o quê? Meio milhão, mais ou menos? Não, 1 milhão. 1 milhão. Ah, tá, 1 acho que milhão, os 1 que eu milhão. tava vendo era usado, então, talvez. Não, você tem catamarã. Na verdade, você tem catamarã de 3, 4 milhões. Tem catamarã de... O céu é o limite. Barco é o que você quiser, tem, né? Se você quiser, tem. Mas assim, um catamarã com 3 quartos, vamos dizer assim, com um banheiro confortável e tudo, aí você já fala na faixa de 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Né? Um barco menor, com certeza um catamarã menor, por 500 mil você compra. Maneiro. Mas eu quero gente que a não gente tinha a menor ideia que aquilo era possível. Sim, eu quero que a gente entre no tema de catamarã, assim, a parte técnica de como foi a escolha do barco, assim, mas antes disso, só para deixar você finalizar aquele raciocínio que você estava falando, né, de que você viu a lancha e tal, e aí, imagino, começou a surgir o pensamento, e como foi de, assim, realmente pensar não, vou mudar de vida, vou para o mar? Pois bem, na hora que eu vi aquele barco e comecei a falar com a família, com os amigos, cara, vou comprar um barco. O pessoal quase me internou, né? Eu tive um problema muito sério com a esposa, inclusive, você ficou maluco, cara, comprar barco, você tá vindo, né? Enlouqueceu de vez. E assim, cara, eu acho que aquele foi um momento... Eu nunca tinha recebido um não tão grande das pessoas que estavam à minha volta. Aquele momento foi um não, assim, que eu falei, cara, que é isso, né? Tipo, eu sou livre, pelo amor de Deus. E aí, claro, eu caí de cabeça no assunto, comecei a pesquisar. Porque assim, o que mais falavam barcos são 2 alegrias, uma quando compra, outra quando vende. Você ouve muito isso, o pessoal tentando te desaconselhar. E não é por mal, né? As pessoas não fazem isso porque querem o seu mal, elas fazem isso porque elas também estão presas dentro daquela caixinha limitada que todos nós vivemos, essa é a realidade. Todo mundo nega, não, porque não, eu não caio, não. Todo mundo vive numa caixinha fechada e você tem que se esforçar muito para abrir os horizontes, né? E naquele momento, cara, eu caí de cabeça naquele assunto. Eu passei, sem brincadeira, um ano inteirinho. Todo o tempo livre que eu tinha era para entrar em fóruns de debate sobre náutica, estudar o assunto, ler revista, ler tudo quanto é coisa que tinha. O pessoal até começou a falar, nossa, ele ficou louco de vez, o cara só fala nisso agora. E é isso, cara. Depois de um ano, eu comprei a minha primeira lanchinha. Não era a de 15 mil, eu vi que a de 15 mil realmente ia me dar dor de cabeça, mas era uma lanchinha de 21 pés,
já com uma cabininha. Eu costumo falar que era... o pessoal chama de lancha cabinada. Naquele caso, realmente era cabinada. É só um... Você entra, assim, 2 pessoas para dormir ali apertadinho. Mas foi espetacular. Minha esposa aceitou comprar muito contra gosto. Ela sabia que ou ela comprava ou a relação acabava, né? E quando ela entrou, quando ela começou a aproveitar, ela se apaixonou. Na verdade, hoje, ela é mais apaixonada pela vida náutica até do que eu. Eu tenho a visão um pouquinho mais... Eu falei, cara, quer saber? Agora eu entendi que eu sou livre. Então, eu posso entrar no motorhome daqui uns dias e sair por aí. Eu posso botar uma mochila nas costas e sair. Ela se apegou firme, assim, com a questão do barco e eu já tenho um pouquinho mais liberado. E aí a vida continuou, né? Eu tinha a primeira lancha, só que eu trabalhava ali em TI e continuava trabalhando pesado. Falar alguma coisa? Não, é que, pelo que você mencionou, a lancha então não era realmente algo para morar, era mais assim de, não sei, final de semana, para curtir o mar e tal, mas ainda era algo mais hobby do que vida mesmo. Né? Literalmente molhando o pé na água, né, para ver a temperatura. Exato, virou nossa casa de praia. E a coisa ficou muito séria, aí o que a gente fez? A gente vendeu o carro principal, né? Fiquei com um carrinho básico, que era o nosso segundo carro. Aí eu peguei o dinheiro do carro principal, peguei bônus da empresa, comprei uma segunda lancha já com um valor maior. Aí já era uma 29 pés, com 2 motores diesel, a coisa já era mais séria, né? E, cara, o apartamento, a cobertura, ficou em segundo plano. Eu praticamente deixei de usar o apartamento, via pouco a família, ia toda hora para a praia, tirava férias, a galera, sabe, não, vamos viajar para fora e tal. Eu abria mão de viajar para fora, até por conta do custo, né? Que aí uma lancha maior já começou realmente a comer uma parte maior das nossas economias. Mas a gente abria mão de tudo e literalmente ia para a água. Tirava as férias, saía com barco aqui de Ilhabela, de Caraguatatuba, você chega facinho de São Paulo até lá, ia para Ilha Grande, para Angra, para Paraty, e passava 20 dias dentro da lancha. Já não é uma coisa comum. As pessoas não costumam fazer isso quando tem uma lancha desse porte. E a gente enlouqueceu, a gente estava ali amando aquela vida. Só que isso começou a atrapalhar a minha carreira. Chegou um momento que eu não conseguia, cara. Passava ali passava um feriado, passava um fim de semana no barco, no mar. E quando eu voltava para São Paulo, né, tinha que trabalhar ali das 9, 10, até 10, 11 da noite. Para mim aquilo não fazia sentido, cara. E, o que eu estou fazendo aqui, trabalhando que nem doido? Aí a gente começou a pensar em ter filhos. E eu falei para minha esposa, falei, cara, quer saber? Eu não vou ser realmente pai dos meus filhos, né? Porque eu vou acordar, o máximo que eu vou conseguir é levar eles para a escola. Quando eu voltar do trabalho, é certeza que eles vão estar dormindo. Quem vai criar meus filhos mesmo vai ser a escola e mais alguém que estiver por aí, né? E aí juntou algumas outras coisas. Foi juntando, tipo, pessoas próximas que morreram, foi juntando uma série de coisas, até que num desses passeios de lancha a gente começou a formatar a ideia de vamos se aposentar mais cedo, né? Então vamos fazer um pé de meia, vamos se aposentar, sei lá, com 55 anos, máximo 60, e vamos morar no barco. Essa ideia ficou formatada. Aí, num desses passeios para a praia, eu encontrei um amigo que já fazia... Amigo não, né? Na época, ele escrevia para a revista Náutica, eu não conhecia, hoje ele é amigo. Eu encontrei com ele, falei, nossa, cara, eu leio ali sua... Né, ele tem uma parte da revista. Eu leio aquilo que você escreve, acho maneiro demais. Nosso sonho é esse, né? Quando se aposentar e morar no barco. Ele olhou para mim e falou, Fernando, por que esperar até se aposentar? E se você morrer antes, cara? E se não tiver saúde? Cara, aquilo caiu como uma bomba para mim e para minha esposa. Então, assim, aquilo foi a gota d'água, o que faltava para a gente falar, quer saber, cara? É isso. A vida é isso. E aí, a história é longa. Eu vou resumir, senão a gente pode passar 2 horas aqui falando disso, mas eu, como já era um gestor de projetos, né? Sempre
sempre trabalhei desenhando, simulando um futuro para conseguir fazer aquele futuro acontecer dentro das empresas. Falei, quer saber, cara, eu vou fazer isso para mim. Então, aliás, hoje, a minha ideia é cada vez mais me dedicar a isso, conseguir passar para as pessoas que existem uma série de ferramentas, inclusive ferramentas usadas dentro das empresas, que você pode usar para a sua vida. E foi isso que eu fiz. Sentei, desenhei o projeto, a gente fez uma série de simulações, e aí a gente, inclusive, decidiu, inclusive, antecipar os filhos. Eu tinha 29 anos na época, minha esposa 25. A gente realmente antecipou os 2 filhos e começou, fechamos a construção do barco. O meu barco foi construído lá no Maranhão. Quer dizer, começou a ser construído lá. Tive que terminar depois em Porto Alegre, uma história bem complicada. Mas foi isso que nós fizemos. E aí, depois de 5 anos, 6 anos, foi o tempo que levou a construção, foi o tempo que levou eu vender minha casa, né, mudar completamente a vida. E aí eu vim morar a bordo aqui. Agora, é um detalhe que, assim, para algumas pessoas isso pode soar até meio romântico, meio fácil, só que não é nada fácil. A vida a bordo é uma delícia, tem muitos pontos positivos, só que tanto para fazer isso se tornar uma realidade, quanto para esse dia a dia dar certo, cara, tem muito trabalho pela frente. Imagina, né? Toda a parte de manutenção do barco e de ir de lugar para lugar. Mas, assim, uma coisa que você mencionou que eu acho que vale muito ressaltar, esse é um episódio bem, assim, exótico, digamos, uma pessoa que vive o tempo todo no mar, mas a dica que você deu ali de, cara, por que eu vou esperar até os 55 anos para fazer isso acontecer? Eu acho que, mesmo que você que está ouvindo não queira, sabe, ir viver num catamarã, essa dica vale para você. Tipo, se a pessoa está pensando em virar nômade, em emigrar para um outro país, cara, a gente recebe direto e-mail de pessoas falando, não, eu tô pensando em começar, tô pensando em emigrar daqui a 5 anos. Cara, o que você vai estar fazendo nesses 5 anos que preparação é essa que você precisa durante todo esse período, sabe? Não, tanta coisa que dá para fazer de, assim, aproveitar a vida, de estar onde você quer estar, não precisa esperar até quando você já está velho, não tem força mais, não tem mais energia para aproveitar, sabe? Aproveita enquanto você ainda tem vitalidade, enquanto ainda realmente tem energia para viver aquele sonho que você tem. Então, acho isso muito inspirador também. E quer tocar alguma coisa? Eu ia dizer que eu passei por isso semana passada ou retrasada, na verdade, porque a gente está agora dando essa de casa em eleições e tudo mais. Eu falei, não, terminou tudo, entrega o escritório, vem para cá e tal. Eu falei, cara, mas assim, eu já não quero mais estar em Curitiba, eu não aguento mais, eu quero estar aqui e tal. Ah, aqui se for os passarinhos, daqui 2 semanas eu tô aqui, manda entregar tudo lá, eu vou vir para cá, acabou. Tipo, se eu quero fazer isso, por que não, entendeu? Eu passei por isso semana passada. Para que deixar para depois? Né? A gente tem a gente tem um ditado, né, cara? A vida é aqui e agora. Então, é isso mesmo. Claro que você tem um projeto a médio prazo ou a longo prazo, beleza. Só que, cara, não deixa de aproveitar o momento, não, porque a vida passa, ela escorrega pelos dedos, cara. E assim, eu conheço muita gente que já há 10 anos fala comigo sobre um sonho parecido com o nosso, né? Outros falam do sonho de viver no mato, outros falam de motorhome, ou de viajar pelo mundo. E eu faço esse desafio para todo mundo. Falo, cara, então vai lá e faça, né? Aí você começa a entender que as pessoas, no fundo, elas estão presas, nem tanto pelo Estado, que também nos aprisiona, mas elas estão presas dentro de si mesmas, né, cara? Então, assim, o cara fala, não, mas como é que eu vou fazer isso? E o meu convênio, né? Hoje eu tenho um convênio que cobre Einstein, Sírio, São Luís. Hoje eu tenho isso daqui, hoje eu tenho seguro de vida. Eu falo, cara, é isso que está acontecendo. Todas essas coisas que você não aceita de forma nenhuma abrir mão, é o que te aprisiona, né? E é o que a gente fez. Então, assim, a nossa vida hoje, ela é viável porque a gente abriu mão de muita coisa, né? Então, assim,
E a gente não se arrepende. Nossos filhos estudam ou com homeschooling, quando a gente está subindo a costa, navegando, né? Ou quando a gente para, que nem a gente está há 1 ano e meio aqui em Ubatuba, por conta da pandemia, a gente falou, quer saber, deixa eu ficar um pouquinho mais quietinho aqui. Então, ficamos em Ubatuba, rodando por aqui. Nesse 1 ano e meio, as crianças estão matriculadas na escola da prefeitura, aqui do ladinho. E é uma delícia. A gente olha para essa vida, tem amigos que pagam 5 mil, 6 mil reais de escola em São Paulo, que é quase praticamente o que a gente tem de custo por mês, né? E eu olho para aquilo lá e falo, cara, qual é o sentido? Né? Qual é a ideia? Você acha que pagando 6 mil reais de escola para o seu filho, você vai ganhar o quê depois? Né? Essa é a grande questão. Tudo bem, se a pessoa tivesse aquele dinheiro sobrando para dizer, beleza, eu vou ter uma vida muito confortável, eu ainda vou pagar a escola de 5, 6 mil, 8 mil, ok. Só que não é o que a gente vê. A gente vê o pessoal se matando ali para conseguir fechar a conta no final do mês e vivendo uma vida que na minha visão, não faz muito sentido. Não, com certeza. Vai, Rafa. Tem um livro muito bom, teve um negócio que vocês estavam falando que me lembrou disso, livro tudo que eu fui caçar aqui. É um livro do Harry Brown. Harry Brown. How I Found Freedom in an Unfree World. Ele é um libertário, se eu me lembro bem, mas o subtítulo do livro é um manual para a liberdade pessoal, e o que ele está falando nós estamos num mundo que não é, largamente falando, não é livre, mas o fato é que a gente pode ficar puto com isso e tudo mais, a gente pode encontrar algum jeito. Então, e ele fala de algumas coisas de ativismo libertário e tudo mais, mas ele também fala de algumas coisas de como ter essas nossas armadilhas mesmo, de você estar preso por expectativas que você acha que as outras pessoas têm de você, ou as outras pessoas têm certas expectativas, mas por que você se importa? Assim, honestamente, você não deve nada. Ou o jeito que as pessoas esperam, ou o jeito que as coisas sempre são, ou e como a gente deixa isso travar a gente. Então, fica essa recomendação de leitura aí, é um livro bem legal. Boa, vou Tem um procurar. podcast dele com o Tom Woods, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu posso estar viajando aqui. Espetacular. Cara, e é isso, a gente vê as pessoas vivendo uma vida, eu costumo chamar de vida em latas, ou vida padrão, né? É um tipo de vida, eu também não vou dizer que está errado, eu acho que quem somos nós para dizer que um determinado estilo de vida, um padrão de vida está errado? Não é que está errado, é que assim, cara, realmente o que você quer para a sua vida e até o que você quer para a vida do seu filho, né? Aliás, será que você está realmente criando o seu filho de uma forma livre? Você está jogando tanta expectativa ali em cima, você quer que ele seja, às vezes eu ouço, não, porque eu quero que meu filho seja médico, seja um engenheiro. Cara, eu quero que meus filhos sejam felizes, ponto final. E se eles, além de ser felizes, ainda conseguirem fazer alguma coisa para a sociedade, seja o que for, tá de bom tamanho. E é muito engraçado o resultado, né, cara? Eu vejo os filhos da família Schurman, cara, viveram também num ambiente totalmente diferente desse ambiente urbano que a gente vê o pessoal vivendo. E hoje são pessoas incríveis. Tá? A vida se encarrega de dar uma série de habilidades, de experiências, que escola de 5, 6 mil reais nenhuma dá, cara. Isso que o pessoal não entende. Isso é uma coisa que eu tava pensando também dos teus filhos, né? Em termos assim, essa coisa de homeschooling e tudo mais, na verdade você não tá nem fazendo homeschooling, você tá fazendo boat schooling, né? O nível de experiência que eles têm de assim, entender a natureza, mas também entender as coisas como um barco funciona. Isso é legal. E também volta para uma coisa que você falou lá atrás também, que, de novo, é uma experiência pessoal minha também, mas eu passei por isso. 17, 18 anos eu queria muito fazer engenharia, só que eu percebi que na verdade eu não queria isso, só que todo mundo esperava que eu fizesse isso. E aí eu olhei a vida de um engenheiro e falei, mas eu não quero isso. Eu não quero, eu tava pensando já em filhos, eu quero ter essa relação ou não ter, né, de estar distante, que é o que você falou, né, quem que vai criar. E aí eu decidi virar mágico depois, porque eu falei, isso aqui é legal, um trabalho diferente, tem horas diferentes e tudo mais, mas nós todos aqui, a gente tem esse trabalho diferente, né, de casa. O Francisco tá lá em Marrocos, que eu imagino que a galera aí às vezes tem que procurar mapa para ver onde é que tá, e é um estilo de vida diferente, é uma coisa legal, eu acho que
E eu acho que isso fala muito por falta de uma palavra melhor, para a alma de quem é o nosso público. É a galera que não só fica puta com o Estado, mas também olha e fala, cara, assim, eu não tô dizendo que o padrãozinho é errado por ser o padrãozinho, mas talvez não seja o que eu quero, ou talvez eu quero fazer algumas coisas diferentes, talvez eu quero explorar outras coisas. E eu acho isso, só o espírito disso muito legal, cara. Exato. A questão não é que assim, o padrão é errado. Se você vive numa grande cidade, tem uma casa e tem um trabalho local que é errado, mas muita gente tem sonhos ou tipo, fica sempre pensando, pô, como que será que seria se eu virasse nômade, se eu fosse viver num barco, se eu fosse viver num motorhome, se eu fosse virar mochileiro e tal, e não faz por conta do medo. Essa é a pior coisa, é o do, pô, eu poderia ter feito, mas não fiz, sabe? Isso é algo que acaba até remoendo a pessoa depois no longo prazo, sabe? Cara, assim, sempre tem aquela coisa do maior medo, cara. O meu maior medo de todos é eu chegar com, tipo, sei lá, 65, 70 anos, você percebe que, tipo, a saúde já tá declinando, você já não pode fazer tudo e tudo mais, e eu olhar pra trás e falar, mas o que que eu fiz? Assim, na moral, tipo, 30 anos de escritório, carreira padrãozinho e tudo mais. O meu maior medo é isso, é chegar lá no fim, quando não tem mais o que fazer, e falar, putz, merda. De longe é o meu maior medo, cara. Gente, o bem mais precioso de qualquer ser humano é o tempo. E é isso que as pessoas não percebem, cara. Você pode ter falta do que você quiser. De alguma forma você consegue repor aquilo, né? Até saúde hoje em dia você consegue repor com uma certa quantidade grande e tal, mas tempo, cara, o tempo ele te escapa pelos dedos de uma forma. Ó, eu não lembro, eu não consegui achar essa entrevista de novo, mas teve um momento que eu tava vendo a entrevista do... Como é que era o cara da Apple? Esqueci o nome. Steve Jobs? Steve O Jobs. Jobs. Um pouco antes dele morrer, ele naquela situação delicada já de saúde, perguntaram para ele, cara, o que você mais se arrepende de não ter feito na sua vida, né? E eu sabia, naquela época eu já sabia que o Steve Jobs estava construindo um barco maravilhoso e tal, que não ficou pronto, até onde eu sei ele não usou esse barco. E naquela entrevista ele falou, cara, eu me arrependo de não ter muito antes entrado num barco com a família e saído pelo mundo. Cara, aquilo me fez assim ficar chocado. Que eu falei, cara, olha com quem a gente está falando, né, em termos de poder econômico, em termos de poder fazer o que quiser da vida. E o cara se arrepende por ter deixado passar quando ele tinha saúde, quando ele tinha oportunidade de fazer algo pela vida. O Rafa tocou num ponto sobre a questão dos meus filhos, né, Rafa, de como essa vida que a gente tem acaba transformando a vida dos nossos filhos. Eu vou te dizer que esse é o ponto que me deixa mais feliz da vida que eu estou vivendo, cara. Porque, assim, o André tem 11 anos, acabou de fazer 11 anos, a Laurinha tem 9. E, cara, todo mundo que conhece eles, quem sabe um dia vocês vão ter oportunidade de conhecer, todo mundo que conhece fica encantado, fala, caramba, eles são diferentes, cara. São crianças diferentes, assim, de tudo que a gente já conhece. E quando a gente fala da parte da educação, meu, o André, com 9 anos, cara, te explicava com uma riqueza de detalhe que era até de assustar a teoria da relatividade geral, cara, de uma forma... E o André é fascinado por ciência. Laurinha já é fascinada por artes, já é outro mundo e tal. E você percebe que, por a gente estar nesse estilo de vida, a gente está dando uma oportunidade para eles que vai muito além do arroz com feijão. Homeschooling, né, é uma discussão, você pode começar a falar de homeschooling aqui, vai dar discussão de horas aqui. Mas o que eu vejo de mais positivo, por exemplo, é aquela questão personalizada. Então, pô, meu filho gosta de química e física com 9 anos, cara, ele vai puxando a questão e a gente vai mergulhando no assunto, né? E aí procura vídeo no YouTube, procura literatura paralela e se aprofunda naquilo. Você vê que você desenvolve na criança, cara, você desenvolve algumas questões que são muito poderosas, que escola nenhuma, né, com 20 alunos numa sala de aula, consegue fazer. Isso é fantástico. A visão de mundo, a parte ambiental, muita gente, né, hoje está na moda o pessoal falar em vida sustentável, né? Cara,
chega a ser irritante para nós 4 aqui. O cara, no meio de uma cidade, falando em consciência ecológica, né? E você fala, pô, mas espera lá, cara, eu vivo num barco com painel solar, tenho que tomar cuidado com minha água doce aqui, que são tanques aqui totalmente limitados, né? Os meus filhos têm pavor quando vê plástico no mar, então, cara, eles jogam um stand-up na água e vão pegar o plástico, porque a tartaruguinha vai comer o plástico. Então, a criança, quando ela está nesse meio, cara, ela acaba tendo uma visão sobre a questão de sustentabilidade muito diferente daquele carinha que está ali no apartamento em São Paulo defendendo que você não use mais canudinho. Cara, como Apartamento assim? feito de concreto e aço. Exato! O cara liga o Qual que é a ar-condicionado aí, cara. sustentabilidade do vergalhão de ferro no teu apartamento, seu animal? Eu acho isso muito. Com todas as luzes ligadas o tempo todo, o ar-condicionado ligado, o cara toma banho de meia hora. Fala, cara, sério que vocês querem conversar em sustentabilidade? Eu acho que é uma conversa que tem que ser feita, e eu, particularmente falando, né, entrando um pouquinho na questão mais política, eu acho que a gente tinha realmente que fazer uma análise da sociedade num rumo, né, voltado para essa questão de sustentabilidade, só que sem demagogia, cara, sem falar de um prisma da vida que é fake, assim, fica feio a coisa. Uhum. Mas eu queria também voltar para um negócio que você falou da vivência dos teus filhos e da paixão disso tudo, assim. Isso me lembra também de hoje eu estou citação, me lembro de um livro do Ken Robinson, que ele fala sobre o elemento, como você descobrir as suas paixões e essas coisas é importante na vida, né? E ele também falou uma outra coisa que, assim, crianças estão constantemente fascinadas, só que a escola faz um bom trabalho de espancar isso para fora delas. Exatamente. Ao ponto em que todo mundo se acha... a curiosidade, né? Um ambiente completamente hostil a isso, né? E como isso cria gente que acha que não tem nenhum talento, nenhuma habilidade e tudo mais, mas claro, você nunca entrou em contato com o mundo real, você é uma sala num quadro há 12 anos, que porra é essa, sabe? E eu lembro que eu também, voltando também para uma experiência pessoal minha, né? Os meus pais, eles faziam questão de ter algumas experiências diferentes e, tipo, muito mato, assim, eu sempre gostei de mato, interior, essas coisas, e é uma coisa que eu sentia muita falta, e eu sempre gostava de entender, assim, como é que as coisas funcionam, como é que é isso, como é que é aquilo, e uma das coisas que me impactou, assim, as decisões de carreira que eu fiz, foi a possibilidade de, tipo, quando eu tiver filhos, poder educar eles e sentar e mostrar, tipo, as coisas são assim, isso é isso, olha, isso funciona desse jeito, mas, e é uma coisa que você tem aí, eu imagino, né, de poder ter essa experiência no dia a dia, de isso, como isso funciona, isso, por que a coisa é assim, por que a costa é assim, olha, tem os teus animais aqui, tem os... E poder entrar no detalhe de cada coisinha, sabe? Eu acho que isso deve ser uma experiência muito maneira de poder, enfim, você entendeu? Então, Rafa, aqui a gente tem muito tempo livre, né, com as crianças. E isso realmente acontece, a gente entra muito no detalhe. O meu filho, outro dia, numa aula de ciências, a gente ensinou o que era energia elétrica, né? E isso tem uns 3 anos já, ele devia ter 8, 9. Explicou os elétrons correndo dentro da fiação elétrica e tal. De repente, o meu filho aponta para a placa solar, dias depois, pai, outro dia também o senhor me falou da luz, que é a subpartícula de fóton e tal. Como é que o fóton bate na placa solar e vira elétron? Cara, eu passei 10 dias pesquisando, tentando responder para o meu filho. Eu ligava para amigo que era engenheiro elétrico, o cara não sabia responder. Como é que o fóton vira elétron? Coisa doida, né? E até que depois a gente entendeu que não, que era outra. Aí eu consegui falar com um amigo físico que explicou direitinho. Tem até uma das prêmio Nobel de Einstein que teve a ver com isso e tal. Ele explicou que o elétron sensibiliza, o fóton estimula o elétron que pula e tal. Cara, o moleque tinha 9 anos, cara, e olha que ele... Aí ele vira para a mãe ensina mais biologia. Eu gosto também, mas a biologia é para a mãe, que é da área de enfermagem. Ela falando dos peixes e tal, e aí o moleque olha e fala, mãe, então quer dizer que o peixe quebra a molécula da água e tira o oxigênio? Olhou um para a cara do outro e falou, putz, cara, mais uma vez, vamos pesquisar como responder a isso, né?
Então, assim, é realmente fascinante. Agora, Rafa, a coisa vai mais longe, cara. A gente começa a discutir aqui em casa, discutir mais a fundo filosofia, política, questões sobre sociedade. Então, assim, às vezes, quando eles estão próximos assim da Terra, você acaba levando na escola, né? E as coisas voltam da escola, e como a gente tem tempo para conversar, traz aquela questão do tipo, porque então os índios aqui foram massacrados, isso aqui é dos índios, calma, vamos conversar melhor. E você acaba tendo oportunidade de conversar sobre vários outros temas com as crianças, que, assim, hoje, nessa polarização louca que a gente tem, né, cara, a gente tá assim, à beira de uma das eleições, acho que mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu tenho 42 anos e eu nunca vi uma situação tão triste que nem essa que a gente está agora, na beira de um abismo. E, cara, eu acho que eu consigo ter uma conversa mais tranquila com os meus filhos, que aí a gente conversa mesmo sobre liberdade, sobre igualdade, sobre legalidade, e a gente consegue pontuar questões políticas aí entre a gente, que eu não consigo fazer com muito adulto. A gente recebe pessoas a bordo aqui, né? Esse é o nosso trabalho, como a gente ganha dinheiro, né? E quando as pessoas estão a bordo, vira e mexe, a gente entra nesses assuntos. E você vê várias situações e fala, cara, não dá para conversar, o nível está muito baixo, deixa eu ficar quietinho aqui, guardar para mim algumas coisas. É incrível, cara. Incrível. A visão de mundo da sociedade parece que ela vem piorando, né, no decorrer do tempo. Eu diria que talvez não é que tá piorando, é só que talvez você melhorou e o resto ficou estagnado, e parece que o relativo muitas vezes é isso. Eu fico na dúvida. Pode falar, Francisco. Não, pode finalizar, eu ia entrar num outro tema. Tá. Não, eu realmente fico na dúvida se a coisa está piorando ou não, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas pararam de ler. As pessoas têm... assim, você tem pessoas que pegam um conteúdo de 2 horas e você consegue comentar depois aquele conteúdo, mas muita gente que está à minha volta, eu falo, você viu aquele episódio lá? Aliás, eu conheci o Rafa num desses episódios do Flow aí. Aí, você viu tal episódio? Não, tá maluco, 2 horas? Não. Então, assim, as pessoas hoje estão num grau de superficialidade nas coisas, cara, que é de dar medo. E, assim, quando as pessoas se aprofundam, elas se aprofundam apenas naquilo que elas já acreditam ou que elas já conhecem. Eu vejo que realmente eu estou ficando preocupado com a situação. Você não consegue sentar com alguém que tem uma opinião contrária à tua, né? Então, ok, a gente está falando de um lado de libertários e de outro lado de pessoas que defendem a igualdade, né? Então, cara, vamos colocar numa mesa redonda para conversar uma pessoa como o Rock, vocês devem conhecer aí o professor Rock, né? Vamos colocar para conversar o professor Rock e a Tabata e vamos tentar ver essa conversa fluindo, né? Você não consegue fazer isso hoje em dia, né? E quando você faz, você vê o pessoal assim fazendo recortes daquilo que só o lado oposto falou para dizer, tá vendo? Então, assim, a gente está, na minha opinião, eu fico com medo que parece que a gente está num momento muito complicado da sociedade. Assim. E isso aí é uma discussão que a gente deveria ter no meu podcast quando a gente lançar. Eu acho que é isso, e eu super quero ter você lá, até porque você vai estar perto aqui, dá para você subir aqui, eu vou ter que pedir para você vir em terra, mas vai dar certo. Mas ou você vem no barco, né, Rafa? Tô errado, vou pra gravar do barco. Não. Já fica o convite aí, então. Agora nós pensamos com barcos. Eu falo com portais, mas voltando para o âmbito do podcast da Sete. Uma coisa que você mencionou é que assim, a vida no barco também não é... Também envolve trabalho, né? Também não é só passeio, né? Exato. Eu queria assim, ouvir um pouco do lado de você da questão de como é a rotina assim, de viver no barco, como que é, sabe, digamos, a manutenção, quais são os desafios da vida no mar? Pois é. Bom, uma parte muito difícil de viver no barco, ela também acontece para quem vive em terra, que é como é que você vai se manter, né? Então, assim, a mesma ferramenta que você espera que as pessoas usem
em terra, né, que é ter um equilíbrio financeiro do que ganha, das reservas que tem e do que gasta, você tem a mesma situação no barco, né? Então, aquela história, a matemática não muda, seja na terra, seja no ar, seja no mar, a matemática é a mesma. E assim, eu poderia ter optado por um barco menor. Tem muitas pessoas que moram, amigos que moram no barco. Gente, a quantidade de pessoas que moram no barco é muito maior daquela que a gente supõe quando a gente não está nesse meio. É incrível. E eu tenho muitos amigos que moram em barcos menores e, por morar em barcos menores, acabam tendo uma vida muito mais fácil, muito mais simples, né? A gente exagerou, assim, a gente chutou o balde, o nosso barco ele é muito grande. Depois tem vídeos aí que mostram o nosso barco por dentro. Se vocês quiserem, no final eu faço um recorrido aqui mostrando um pouquinho do barco. Mas como a gente chutou o balde na questão do tamanho do barco, hoje a gente paga também esse preço. Ou seja, a manutenção desse barco é muito cara, né? Então é um catamarã. Eu tenho 2 cascos, eu tenho 2 motores, eu tenho uma série de sistemas de redundância. E isso tudo custa, né? Eu não pago ninguém para lavar o barco. Senão, se eu pagar alguém para lavar o barco, se eu pagar um mecânico para trocar uma correia, se eu começar a pagar tudo que eu poderia pagar aqui no barco, meu custo de vida passa de 10, 15 mil reais. E eu não posso, cara. Não é que eu não posso, eu não quero. Eu quero justamente trabalhar um número menor de horas por semana para realmente conseguir dedicar tempo para minha família, dedicar tempo para minha leitura, para os podcasts que eu assisto, para o assunto que eu gosto. Então, por conta disso, a gente é obrigado a fazer. A gente que limpa, a gente que dá a manutenção básica, a gente que faz tudo a bordo. Tá? Você pode morar num barco, cara, vamos imaginar um barco mais simples. Dá para morar num barco gastando R$600 por mês, R$700 por mês. Dá para ter esse custo de vida. Mas, como a gente sabe, também você pode acabar gastando 15 mil por mês. É tudo muito variável, né? Então, um exemplo é Marina. A gente está quase 6 anos morando a bordo e só nesse último ano e meio é que eu estou pagando uma Marina. Uma Marina das Marinas é a mais barata, então eu pago muito barato nessa. O barco fica, vocês vão ver, ele está boiando aqui no local. Eu fico num local que chama uma poita, né? Não é aquela vaga em pier. Então, isso já reduz muito a questão do custo. Então, é isso. A questão financeira ela é muito parecida com o que você tem em casa. A questão da manutenção, ela é realmente o mais difícil. Então, ó, eu era um analista de sistemas que mal trocava a lâmpada no meu apartamento. Cara. Eu era aquele cara, sabe? Eu cheguei num estágio de vida, né? Eu vim lá de baixo. Cheguei num estágio de vida e, cara, eu sabia o valor que tinha a minha hora de trabalho, né? E falava, queimou uma luz, paga alguém para me arrumar, cara. Eu vivi em outra realidade. Então, quando eu decidi morar no barco, eu tive que aprender tanta coisa, cara. Sabe? Aprender sobre mecânica, aprender sobre vela, que eu não tinha a menor ideia do que era um veleiro, né? E não é fácil, né? Então, é aquela história. Antes da pessoa sair falando, eu vou largar tudo então e vou fazer tal coisa, ela tem que parar, ela tem que desenhar, é o que a gente fez. Ela tem que botar isso no papel, ela tem que entender quais são, o que ela vai ter que abrir mão. E se ela realmente, que nós fizemos, né? Eu trabalhava numa multinacional, tinha um plano de saúde fantástico, tinha uma série de benefícios. O nosso maior trabalho foi esse. Falar, cara, isso tudo vale muito pouco, no fundo. Eu vou abrir mão disso tudo e vou conquistar, e vou realmente viver nessa outra vida aqui que eu vi que era possível. Entendi. Você mencionou assim que, né, você pode pagar para fazer tudo, mas você prefere fazer várias coisas por conta própria. Acho que inclusive até é legal que você meio que se tornou um faz-tudo, tem experiência de vários âmbitos também, que é sempre útil ter esse tipo de conhecimento. Mas assim, para quem então está pensando, digamos que eu pegaria um catamarã também para minha família e a gente também faria essas coisas por conta própria. Quantas horas por semana assim de trabalho a gente está pensando? É um trabalho meio período, digamos, manter o barco? Ou é mais, sei lá, 2 horinhas por dia, consegue arrumar tudo?
Cara, eu colocaria em torno de 20 horas por semana, tá? Mais as horas em que você tiver com o barco alugado. Então, por exemplo, eu recebo um casal, ou dá para vir assim 2 casais que estejam interessadas em passar um fim de semana, experimentar essa nossa vida. A gente trabalha com isso. Então, assim, eu tenho 20 horas de trabalho semanal, na média, mais um feriado inteiro trabalhando, um fim de semana inteiro trabalhando, ou janeiro, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, nossa, a gente trabalha pra caramba. Só que esse trabalhar pra caramba, quando as pessoas estão aqui a bordo, eu até faço uma brincadeira, eu sempre chego assim pro pessoal que tá velejando com a gente, né, e falo, acreditem ou não, eu estou trabalhando. E o pessoal racha o bico, porque é isso. Aquele momento que eu estou recebendo alguém para velejar ou para. Imagina, cara, a gente passa lá 2, 3 dias no lado de trás da Ilha Grande, um local paradisíaco que quase ninguém chega. Tem uma praia, chama Praia dos Meros, atrás da Ilha Grande, cara. Aquilo é o paraíso. Você passar algumas horas na Praia dos Meros é fantástico. Só que você dormir na Praia dos Meros com o seu barco, cara, você chegar assim 5 da tarde, a galera já foi, todo mundo embora, aquela praia é sua. Depois você acordar e tá só você também, ou na Praia do Dentista, lá também, cara, não tem preço. Então, quando eu penso que o meu trabalho também é esse, eu falo, cara, tô no céu. Agora sim, tem pessoas que falam, não, não vai dar certo eu receber gente a bordo, não, porque você tem que ter uma certa aptidão. Eu aprendi isso com 9 anos ali no boteco da minha mãe, né? Então, assim, se a pessoa acha que isso não é para ela pode, na verdade, optar por um barco menor, ela vai ter os mesmos benefícios que eu tenho de poder estar nesses locais, né? Com um custo menor. E com esse custo menor, ela eventualmente não precisa alugar o barco. E tem muito trabalho, tá, cara? Olha, tem amigos nossos que praticamente vivem com as redes sociais, né, gerando conteúdo e esse tipo de coisa. Tem amigos que fazem serviço de manutenção no barco dos outros. Então, você está morando no seu barco, você ganhou uma série de habilidades, você tem um barco pequeno, você faz o trabalho para o barco do cara do lado e ganha muito dinheiro. É uma área que falta muito profissional, é muito fácil se manter. Claro, desde que você não queira pagar a escola de R$ 5.000 para o filho, desde que você não queira pagar convênio que cobre Einstein, sírio-libanês. Eu espero nunca precisar nem do Einstein, nem do sírio-libanês. E você mencionou assim que tem gente que também trabalha com mídias sociais, né? Para quem está escutando o podcast, não está vendo a versão no YouTube, o Fernando está falando diretamente do barco dele. Então, internet você tem. Então, assim, basicamente qualquer trabalho remoto, home office, também daria para fazer a partir do barco, né? Não sei como que funciona assim, como que é a internet quando você está mais para longe. Imagino que como você está na marina, o 4G deve ser bom. Talvez tenha até alguma Wi-Fi. Assim, como que funciona o Wi-Fi e internet no geral? O Wi-Fi não pega aqui onde eu tô, mas o 4G funciona razoavelmente bem. Eu estava até com medo hoje, porque será que vai ficar boa a conexão? Mas parece que tá. Quando você trabalha home office ou quando você realmente tem que se dedicar muito assim, para gerar conteúdos de redes sociais, você acaba se limitando um pouco, porque você tem que escolher o local que você vai estar em função da qualidade da internet. Isso acontece. Eu tentei trabalhar um tempinho home office também com TI, né, na minha área. E, cara, não deu certo. Porque o meu maior benefício é o tempo, né? É trabalhar só. Quando não estou em locação, é trabalhar só aquelas 20 horas por semana. Esse é o meu maior benefício. E home office, cara, nossa, quando eu olhei, estava trabalhando de novo 50, 60 horas por semana. Os meus filhos, minha esposa curtindo e eu aqui preso. Então, dá para trabalhar home office com TI e com outras coisas? Dá. Mas você tem que fazer um trabalho interno muito bem feito para conseguir se manter onde você está. Senão chega uma hora que a coisa perde o sentido. Você fala, cara, para fazer isso que eu estou fazendo, é melhor estar dentro do escritório. Faz sentido, faz sentido. É uma questão de, né,
para quem nunca trabalhou em home office, pode pensar que, não, vai ser mais fácil, eu vou estar em casa o tempo todo, não vou, sabe, o cara vai estar no sofá o tempo todo, mas na verdade é muito mais fácil você acabar trabalhando toda hora do seu dia, porque o note está ali na mesa e você está sempre trabalhando, mesmo quando não era para você estar trabalhando. Minha vida aí, basicamente, cara, meu Deus do céu. E pior, né? Daí você tá fazendo home office que você tá no barco olhando a praia ali, né? Você tá no escritório, você tá olhando a parede, você tá focado ali. Agora, você tá ali com as crianças brincando ali, a praia ali, tudo mais. Isso é uma tortura, gente, é uma tortura. E é o que eu falei mesmo, cara, se for para ficar assim, eu vou pro escritório. Porque no escritório, bem ou mal, você tem os colegas de trabalho ali, você tem os amigos, você sai para almoçar, você sai para tomar aquele café, você liga na Expresso ali, normalmente está tudo fácil ali na mão. Então, no barco, você tá vivendo quase que o pior dos dois mundos, né? Você está vivendo todas as restrições de um barco, você está, como o Rafa falou, você está vendo o mundo acontecer em outra velocidade do seu lado e você está preso. Então, assim, é possível? É. Agora, não sei se eu consigo recomendar isso para alguém. Eu acho que é tipos e tipos de pessoa, né? Tipo, eu acho que eu conseguiria, talvez, porque assim, meu trabalho é mais criativo, depende mais de mim. Tipo, eu tô criando aqui, tô escrevendo. Agora, quando é tipo, tem reunião, tá aqui, tem que ter responder um monte de gente e tudo mais. Não, nossa. Não, não. Até o pessoal ia reclamar, ia falar, pô, quero ser pro fundo da praia aí, mano, tá me dando raiva. Ó, eu tenho um amigo, Rafa, que está fazendo exatamente isso. Ele veio aqui no Guina, fez um passeio com a gente, ficou maravilhado com essa vida. Ele comprou um catamarã e agora o catamarã dele está parado em Paraty, só que é um pouco diferente. Ele está parado em Paraty com o barco encostado no pier, com uma internet de qualidade, com a filha dele indo para uma escola boa lá em Paraty. Então ele achou uma vida que é um meio termo, que é viável também. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado para não tirar basicamente o modelo de vida que eu desenhei para mim e achar que isso pode ser imposto para os outros, porque não existe isso. Eu acho que assim, uma das grandes falhas que a gente tem na questão sociocultural aí, e isso acontece, você não para pensar como você quer a sua vida. Você, na verdade, está herdando isso dos seus pais, está herdando isso da escola, está herdando isso dos círculos que você frequenta ali, seja igreja, seja... Você está herdando isso dessa galera e você não para pensar se isso faz sentido para você. E assim, cada ser humano é um universo, né, cara? Se a gente começar a conversar com cada uma das pessoas, você vai ver que tem uma perspectiva de vida totalmente diferente. Então, eu acho que a dica é essa, né? Não existe receita pronta. Não precisa nem ser um catamarã, pode ser um barco mais simples, que a gente chama de monocasco, aquele veleiro mais tradicional, né? Pode ser um barco a motor, pode ser um motorhome. Cara, eu sou louco para... Eu vou acabar construindo um motorhome algum dia na minha vida. Pode ser qualquer coisa, desde que faça muito mais sentido para você. E outra coisa, se você entrar naquela... Esteja assim, quanto menor a sua bagagem, maior a sua liberdade, né? Então, quando você começar a montar um projeto desse de vida, monte de uma forma que, se você falar, agora chega, você pode vender o barco, você pode vender o motorhome e mudar de vida, assim, de forma rápida, de forma dinâmica. Porque é isso, nós somos escravos de todas as nossas decisões, inclusive, né? Então, eu acho que ter essa liberdade para poder mudar de vida também a qualquer momento é muito legal. Eu acho que vale argumentar até a favor do nomadismo aqui, porque é um estilo de vida que te permite, assim, meus pertences atuais são uma mala média e a minha mochila. Eu tenho uma flexibilidade muito grande de encher o saco do Marrocos, beleza, eu vou pegar um ônibus, vou pegar um avião, vou pegar uma balsa e vou para algum outro lugar. E se chega um momento que, caraca, pô, gostei desse lugar, eu quero ficar aqui mais tempo, eu quero me assentar, nada me impede de simplesmente, ok, vou alugar algo para um período de uma duração maior e, sabe, vou imigrar para cá. Então é um estilo de vida que te permite provar muitas coisas diferentes, testar diferentes lugares, coisas que você quer conhecer, e se você chega num ponto que, pô, realmente, isso aqui é para mim, você, sabe, estabelece a sua base lá. Tenho inveja de você, Francisco.
Mas eu queria até perguntar agora, assim, você falou bastante de viagens de catamarã que vocês fizeram aí para o Rio de Janeiro, aí em São Paulo mesmo. Você já chegou a, talvez, assim, velejar para Uruguai ou lá para cima, para, não sei, Guiana É, Francesa? isso Os que eu queria outros saber, países. tipo, o quão fácil é você acordar amanhã e falar, que se foda, eu vou pro Espírito Santo, pegar o barco. Tipo, e o É, quanto você já fez isso, como é que é, tipo, estar no litoral? Rafa, é fácil, é muito fácil. A questão de abrir velas e sair, de fato. Só que, assim, essa liberdade que eu vejo o Francisco falar, e pelo que eu estou percebendo, o Francisco não tem filhos. Não sei se você tem, você também não deve ter, né, Rafa? Com filhos, Ainda não. ainda não. Rafa, aproveite enquanto não tem, porque assim, quando a gente projetou essa vida, a gente falou, legal, vamos ter filhos e vamos viver no bar. Só que, cara, é muito delicado, porque quando você tem filhos, você passa a dar valor para uma série de outras coisas. E aí, assim, se o seu filho começa a virar para você e falar, ah, papai, mas, poxa, eu queria ir mais para a casa da vovó. Você fala, cara, ok, quer ir mais para a casa da vovó, então eu não posso estar lá em Recife, que nem eu queria, né? Então, assim, a gente tomou algumas decisões na nossa vida, nesses últimos anos, parte por conta da pandemia, mas uma parte também pela necessidade dos nossos filhos de estarem um pouquinho mais próximo aqui da família, de terem. A gente ficou 1 ano e meio em Ilhabela por conta da escola, eles pediram escola, né? Depois a gente parou de novo aqui em Ubatuba novamente por conta disso. Nós construímos o barco no Maranhão, então eu tirei o barco no Maranhão e desci navegando, parei um pouquinho aqui em São Paulo, depois segui até Florianópolis e depois segui até Porto Alegre. Nesse tempo, eu não estava morando a bordo ainda. As crianças estavam numa casa em terra. Eu alternava os períodos do trabalho para conseguir fazer essas navegações. E eu praticamente fui numa tocada só, porque o objetivo era parar em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu arrumei um emprego. A história é muito maior, né? Na verdade, eu fiquei desempregado quase 1 ano em 2014, enquanto eu construía o bar, por conta da crise econômica que teve e porque também eu tive que sair do meu trabalho e ir para o Maranhão, senão eu não conseguia, eu ia perder tudo que eu tinha lá. Mas essa em outro momento a gente pode falar mais sobre essa história. Mas assim, em Porto Alegre eu consegui terminar o barco de fato, né? Tanto que a gente brinca, a gente fala que as crianças elas têm um bom pé no Rio Grande do Sul também por conta disso. A gente morou 2 anos ali e lá eu terminei o barco. Aí em 2017 eu desci de Porto Alegre, parei em alguns locais lá na Lagoa dos Patos, passei por Florianópolis, fiquei um tempinho ali em Porto Belo, e aí a gente subiu, a gente faz alguns tiros, vira e mexe eu estou no Rio, vira e mexe eu estou em Angra, estou em Paraty, já descemos de novo para Itajaí, só que por enquanto a gente está um pouquinho mais preso aqui nesse eixo do Sudeste aqui, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E a meta era em 2020, nosso plano era em 2020 a gente largar o Sudeste e subir a costa, e aí ir para Recife, né, Fernando de Noronha, tem a Refeno, é um evento grande de vela que tem ali, e de Noronha continuar subindo a costa e ir para o Caribe e ir provavelmente para a Europa com o barco, né? Aí esse continua sendo o plano. Só que em 2020 eu ainda estava no Teu Rio barco de Janeiro. atravessa. Eu atravesso lá por cima. O barco atravessa. O barco tem Uhum. toda a capacidade estrutural para isso, tranquilo. Só que em 2020 entrou a pandemia. E aí, cara, quando entrou a pandemia, todo mundo que estava no Caribe acabou saindo de lá. Teve um barco até que quebrou o mastro, porque saiu na hora errada, com as condições de mar errada, acabou quebrando o mastro no meio do caminho. Outros acabaram antecipando e atravessando para a Europa. Então, assim, não era um bom momento. Todo mundo que estava em 2020, todo mundo que estava no mar estava reclamando, inclusive, de falta de liberdade, cara. Você chegava em alguma cidade, você não podia descer no barco. Para minha sorte, em 2020, quando entrou a pandemia, a gente estava na Ilha Grande. Então, ao invés de viver o caos que algumas pessoas viveram,
nós vivemos o contrário. Nós vivemos assim. Foi o melhor momento de Ilha Grande que eu já vi na minha vida. Totalmente vazia. Praias assim como Lagoa Azul, não sei se vocês conhecem a Lagoa Azul. É um lugar maravilhoso, assim, só que sempre lotado. Naquele momento, a gente passou, tipo, uma semana ali, só a gente. Né? Praia Eu não podia privada, falar isso antes, que o pessoal... Só que, então, a pandemia travou os nossos planos e agora a gente acha que esse é o momento, então vai terminar esse ano letivo na escola, as crianças já estão preparadas para isso, já compraram a ideia. Então, a hora que terminar o ano letivo esse ano, a gente volta com a operação de subir a costa. Maneiro. E continuando nisso, assim, isso, eu sei que isso vai parecer meio pergunta de mãe, assim, mas assim, o quão seguro é você falar, vou pegar meu barco e eu vou velejando até o Recife? Tipo, tipo, o quanto eu preciso me preocupar ou entender do que eu tô fazendo, ou tipo, cursos para eu entender como não morrer numa tempestade que nem um idiota, alguma coisa assim. Uma coisa é certa, Rafa, de modo geral, e não estou falando só do mar, de modo geral, a vida não é para os amadores, né? Então, se você vai morar, por exemplo, num local em terra, um local mais afastado, longe de um centro urbano, você tem que ter algumas precauções de segurança, né? No mar, você realmente tem que ter isso, você tem que ter essa preocupação. Então você não deve comprar um barco num dia e sair no mar no dia seguinte. Você precisa passar por uma adaptação, você precisa realmente aprender a navegar, você precisa aprender a olhar a previsão do tempo. Isso é um passo importante. Aquela questão de aprender de você mesmo arrumar a mecânica, arrumar a elétrica, isso devolve uma outra vantagem, né? Quando você estiver navegando lá fora e seu motor der problema, ainda bem que você sabe arrumar e já ganhou uma certa experiência. Isso vai te ajudar. Não tem ninguém lá fora para você levantar a mão e falar, vem aqui me ajudar. Uhum. Então, isso é verdade. Você precisa se preparar. Talvez desses estilos de vida nômade, talvez essa vida no mar é a que exige maior preparação. Agora, a pessoa, ela não precisa fazer um PhD em navegação para começar a viver a bordo. Ela pode começar a viver a bordo num local como Ubatuba, aqui, que é um local bem seguro, ou como Paraty. Paraty, assim, no Brasil, Paraty é o que tem de mais seguro em termos de condições meteorológicas para você viver a bordo. Você pode começar lá e você pode adquirir essa experiência navegando por ali, até você sentir a confiança necessária para realmente pegar uma travessia mais longa. Agora, Rafa, essa questão que você colocou, ela é interessante, porque as pessoas falam em segurança e muitas vezes elas desconhecem uma questão chamada gestão de risco. Então, para pessoas que já estudaram gestão de projetos mais a fundo, ou várias vertentes aí da administração, elas sabem, né, que risco você tem que entender a variável, né, a probabilidade do problema, né, e você tem que saber como mitigar. Então, para cada potencial problema, vamos falar em risco só desse viés de problemas de segurança. Então, ok, para cada potencial problema, você previamente vai estudar o que você tem que fazer para se proteger, né? Agora, quem vive numa cidade que nem São Paulo ou que nem Rio de Janeiro, já parou para pensar qual é o risco que ela corre dirigindo o carro dela dentro daquela cidade? Será que ela corre mais risco ou menos risco que eu corro morando dentro de um barco, fazendo travessias na hora certa, com a condição climática certa? Tá? Fatalmente, eu vou te dizer que quem está na cidade urbana, ali quem está na cidade, né, naquela vida urbana, corre, do ponto de vista técnico, realmente um nível de risco maior do que quem está no mar vivendo num jeito cauteloso. Essa é a pergunta que eu ia fazer só para tipo, ter uma régua. Eu estou aqui em Vinhedo, estou perto de Campinas, digamos. Se eu escolho ir de carro de Campinas para o Rio, eu sei que vai levar assim, sabe, 6 horas, e se o meu carro quebrasse no meio do caminho, tipo, eu tenho onde ir, e se ele quebrasse, todo mundo ia ficar meio,
Isso não acontece tanto, isso é bem raro, na verdade, dar algum problema desse e tudo mais. Se eu fosse ter Vitória, eu ia ter que ter alguma consideração de talvez eu vou ter que dormir em algum lugar, ou sei lá, vai ser, 10, 12 horas de carro, vai ser meio cansativo e tudo mais, mas todo mundo entende mais ou menos o nível de complicação mental que eu tenho que ter para planejar uma viagem dessas. Se eu fosse fazer assim, você tá aqui em Ubatuba para, sei lá, Vitória, qual é eu tô mais, é mais arriscado, é menos, me dá uma noção, assim, só para todo mundo ter uma régua. Ó, se você tá em Ubatuba e quer ir para Vitória, e você tem se o seu barco está adequadamente preparado, ou seja, se o seu barco tem manutenção em dia... Não, mecânica tá tudo certo, tipo, como um carro, tipo, eu fiz a revisão e tudo mais, só tô dizendo assim, riscos Previsão no de meio, tempo tipo... também. Previsão de tempo também. Você planejou a previsão de tempo e tal. Seu nível de segurança, fazendo essa comparação, é muito menor. O seu nível de segurança é muito maior, o seu risco é muito menor fazendo essa travessia de barco. Total, é 100% de certeza que é algo muito mais seguro. Quando você está quando você está dirigindo o seu carro, né, numa viagem aí de 5 horas, cara, qual que é a probabilidade de você pegar um outro carro, um caminhão vindo no sentido contrário e te acertar? Qual que é a probabilidade de você dar aquela piscada e sair da pista e capotar? Cara, eu não estou falando somente do ponto de vista... Não é só o achismo do Fernando que está aqui. É um cara que tem experiência em gestão de projeto, em avaliação de risco, que a hora que parou para pensar nessa coisa, fala, cara, o risco é brutalmente menor. Vou te falar que semana passada eu tive que pegar um carro e ir para São Paulo dirigindo. Cara, eu pensei nisso a viagem inteira, cara. Foram 3 horas assim dirigindo, sabe? 120 ali na Ayrton Senna, que eu pensava nisso. Eu falei, caramba, aqui basta um erro e tá tudo perdido, né? Então, assim, realmente o seu nível de risco no mar, fazendo a coisa certa, a coisa planejada, com equipamento, com manutenção em dia, é muito menor. Mas vai ter um detalhe. Se você estiver indo, você falou que você está em Valinhos, né, Rafa? Valinhos, Vinhedo, Grande Campinas, vai. Tá. Se você estiver indo aí dessa região para São Paulo, capotar o carro, tem um acidente e morre, o que vão falar? Falar que foi fatalidade, certo? É Se você estrada, tiver... pô, é a vida, acontece. A vida acontece. O que as pessoas, algumas, né? Cara, ler comentário na internet é uma coisa que eu tô tentando evitar ao máximo, cara. O que as pessoas falaram daquele cara que tava, esqueci o nome dele, que tava lá, acho que nos Estados Unidos, com o Fusca e com o cachorro dele. O que as pessoas falaram daquele cara? Eu não conheço essa história. Você sabe, Francisco? Você sabe da história do cara que... Não. O cara Não, vamos do zero. O cara saiu do Polo Sul com o fusquinha dele, com o cachorro, ele largou a vida, falou, eu vou passear com o meu cachorro e tal. Era um nômade, assim, extremo. E aí Polo Sul, chegou você lá... diz tipo Argentina, Chile, assim. Isso. Com o Fusca e com o cachorro. Aí chegou lá, alguém falou para ele, por que você não vai pro Alasca? E esse cara com o Fusca e com o cachorro dele foi pro Alasca, né? E recentemente, deve ter 1 mês e meio, 2 meses, ele teve um acidente lá, lá nos Estados Unidos. Teve um acidente e morreu ele e o cachorro. Então, cara, como é de um grupo de pessoas nômades, e eu estou nesse meio, então eu acompanho muito, você via a galera falando, tá vendo? Se tivesse quietinho, tal, não acontecia. Você falava, meu, que imbecilidade, cara. Que coisa rasa você querer pegar o cara que eventualmente teve o acidente porque estava nos Estados Unidos com o cachorro e com o Fusca. Né? Tudo bem que a gente pode considerar de quanto precário era o Fusca, mas querer comparar isso, aí falar, ok, é mais seguro você estar sentado na poltrona do seu apartamento, passa a vida inteira ali no Instagram, no Facebook, pode passar a vida inteira ali no Instagram, quando você tiver 70 anos, tomara que você não se arrependa, porque você vai lembrar do cara do Fusca e falar, putz, por que eu não vivi, né? Até porque, assim, basicamente o cara dirigiu o quê? 20 mil quilômetros com o Fusca e teve um problema. Uau, que surpresa! Meu Deus. Mas essa coisa da probabilidade, né? Mas se acontece alguma dessas tragédias no mar, é meio que nem queda de avião, né? Tipo, é por isso que eu tava pensando, essa analogia que eu queria fazer. Tipo, quando o avião cai, todo mundo fala, meu Deus do céu. Cara, a probabilidade de você pegar um carro e morrer é
muito maior do que um avião. Só que quando cai um, é aquele puta desastre, notícia e tudo mais, né? Então, tipo, por exemplo, um barco, né? Se você comete um erro aí, alguma coisa, bom, sai manchete lá. Nômade de extrema-direita, homeschooler fascista, sei lá, funda barco, mata a família. Olha só! Chacina do mar. Tipo, mas tá, assim, estatisticamente falando, pelo jeito é muito mais seguro, é isso que eu queria saber. E a outra coisa que eu tava curioso também, porque eu lembro que o Christoph também tava fazendo isso, quando ele tava com o barco dele, atravessando pra todo lado e tudo mais. Você tava falando, de subir no Caribe e tal. Como é que é isso? Tipo, porque assim, você tá na costa do Brasil, você está em um território. Ok, no máximo você vai ter uma preocupação de assim, pô, se eu fosse me encomendar no Mercado Livre, eu mando pra onde, sabe? Mas assim, você fala, pô, eu quero ir de barco até, porra, sei lá, o México. Não sei, eu vou passar no Caribe por onde? Você só vai indo, você tem que avisar a Marinha. Tipo, como é que você evita que algum avião, que algum navio da Marinha te abata? Ou alguma coisa assim. Ou esse risco não existe. Como é que é isso, entendeu? Não, você tem as leis, você tem algumas leis internacionais com relação a isso, né? E assim, assim, nos países civilizados, que é onde eu quero ir, você tem total liberdade de chegar com a sua embarcação, só que você tem que se dirigir, você tem que saber qual é o porto adequado que você tem que se dirigir. E quando você chega naquele porto, você tem todo um procedimento de alfândega para fazer, como se você tivesse ido de avião ou de carro. Tá? Muitos países vai vir alguém dentro do seu barco, vai fazer uma fiscalização prévia, até você descer com seus passaportes e ir lá bater carimbo e tal. Então, burocraticamente falando, é muito parecido com a ida de avião ou de carro. Né? Tem algumas questões, para alguns países, tem algumas questões adicionais para a documentação do barco. Mas, assim, via de regra, é simples, é fácil, é rápido, não é algo difícil, não. Então é basicamente, tipo, dirigir de carro para outro país. Você vai ter que parar na fronteira, se explicar ali um pouco e tudo bem. É isso. Não tem que estar algum aviso, alguma coisa assim, se o barco é certificado ou não. Eu não sei, eu imaginei assim, quão fácil ou não é, sei lá, pegar um barco e falar, vou pegar da costa do Nordeste, subir, sei lá, até fronteira americana, imagino que deve ser um pouco mais chato, mas tipo, um pouco antes de voltar, né? Porque daí tem um barco vindo da América Latina com os negócios. Peraí. Vamos ter uma conversa. Isso aí eu já espero. Mas até lá eu imagino que é uma conversa diferente, né? Mas é bem isso que você falou mesmo. Quando você chega a se aproximar da costa dos Estados Unidos, claro que a coisa vai ficar um pouquinho mais séria, os caras vão estar te rastreando, já vão te fazer alguma chamada de rádio. E assim, não queira dar uma de engraçadinho lá. Aqui no Brasil, cara, você faz o que você quiser. Você chega com o barco, faz a oba-oba, né? Alguns outros países também. Mas você não vai nos Estados Unidos dar um de engraçadinho e ir para o lugar errado. Vai para o lugar certo, senão vai dar ruim. Mas senão você vai conhecer o pessoal de fuzil bem rápido, né? Exatamente. A hora que você tiver um helicóptero sobrevoando seu barco assim, você vai falar, caramba, deu ruim. Né? Tem por exemplo, tem países que você chega, o barco ele tem todo um sistema, ele tem um sistema de esgoto do barco, né? Então tem países em que eles entram no seu barco, fiscalizam se você tem um tanque de tratamento, se você não tiver, eles lacram o seu sistema de esgoto, então você fica sem banheiro. Então, tem países que tem esse tipo de norma, que na verdade é até uma coisa razoável, né, cara? Você está numa praia cheia de gente, cheia de banhista, você espera que o cara tenha um sistema de tratamento, certo? Não, entendi. E sobre a burocracia de Brasil também, essa é a última que eu tenho. Tipo, você fala assim, sair da vida terrestre e vou morar num barco. Como é que é assim, a parte burocrática de, tipo assim, sei lá, tem uma CNH, onde é que é o meu endereço? Ou você bota na casa da mãe que se foda? Bota na casa da mãe, cara. Aqui no Brasil, a burocracia, em alguns termos, ela é de assustar, né? Vocês sabem bem do que eu estou falando. Então, assim, quando a pessoa pergunta qual o endereço, eu já olho para a cara da minha esposa e falo, e aí? Muitas vezes a gente tem que ficar se explicando, né? Não, veja bem, o meu endereço, eu moro num barco, só que bota o endereço aqui da minha sogra e tal. E eu tive problema com a Marinha, cara. Eu falei para a Marinha, gente, eu moro no barco. A Marinha era a única pessoa que eu achei que eu não teria que é justo problema. quem deveria mais facilmente entender isso. Entender.
E a Marinha disse, não, eu preciso de um comprovante de endereço. Cara, eu tive que ligar para amigos que tem gente conhecida na Marinha, porque, inclusive, eles fizeram isso contra a lei, né? A lei aqui no Brasil, ela tem uma formatação hoje que você pode dar a declaração de endereço de próprio punho. E eu não tenho a menor dúvida, eu dou a declaração de endereço da avenida da onde eu tô. Tipo, ao lado de lá, um restaurante número 100, eu tô no mar, número 101, ponto. Né? Só que com a Marinha isso não funcionou. E está na norma da Marinha, inclusive, que eles devem aceitar a declaração de endereço. Eu tive que ter alguém superior para chegar e falar, cara, eles moram no barco, o cara te explicou, e a norma diz que você tem que aceitar. Aí o cara falou, não, tudo bem, capitão, eu vou aceitar. Olha isso. Não, justo do último lugar que a gente imaginaria que... Ah, meu Deus do céu, cara. Mas esse é um motivo também para considerar talvez uma vida assim fora do sistema, digamos, com um veleiro ou com catamarã. Né? O Cris, inclusive, o fundador da nossa franquia, ele tem um catamarã e assim é o único imóvel que ele tem, na verdade, bem móvel, na verdade. E ele, sabe, não é residente em lugar nenhum, vive sem pagar imposto e vive fora do sistema de todos os países. Todo país que ele vai com o catamarã, ele é apenas um turista. Né? E dessa forma consegue também evitar boa parte dessas burocracias como um viajante perpétuo, basicamente. É isso. E assim, de certa forma, cara, esse estilo de vida, ele é muito antissistema, assim, sendo bem sincero. E eu falei o caso da Marinha, só que, na verdade, a maior parte das pessoas que estão ao redor acabam recebendo a gente de forma bem especial. Então, assim, tem lugar... Aqui em Ubatuba, quando a gente parou e foi conversar com a escola, imagina que coisa doida, né? A escola recebendo 2 crianças, querendo estudar aquele ano, que não tinha histórico escolar, porque estudavam no homeschooling, e não tem endereço também, porque moram num barco. Então, assim, a escola acolheu de uma forma fantástica, né? A gente não tem do que reclamar. Mesma coisa do pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Ubatuba também. Nós chegamos no posto, a mesma coisa, e, cara, atendimento sempre muito bom. E tem gente que a gente encontra aí na praia, e assim, uma das dificuldades quando a gente está sem apoio de marina, sem nada, uma das dificuldades é água doce, cara. Eu tenho que descer com um galãozinho de 10 litros, só que com 20 galões de 10 litros. E tenho que arrumar alguém que deixe eu encher a água doce ali na torneira dele. Então, assim, na grande maioria dos locais, a gente é sempre muito bem recebido. Teve em Santa Catarina, cara, nossa, a gente parou numa praia ali, a moça ficou louca com a nossa história, quis conhecer o barco, eu trouxe ela para conhecer o barco. A gente ganhou água deles, ganhou roupa lavada. Ela falou, não lava roupa, o meu barco tem máquina de lavar, mas eu preciso usar muita água para lavar roupa. Não, pega toda a sua roupa, traz para minha casa. E chegou lá, eles receberam a gente, eles estavam em Santa Catarina, mas eram gaúchos, né? Eles receberam a gente com o melhor churrasco gaúcho que a gente já comeu, cara. Foi assim, de cinema. Então, tem muita gente que acaba percebendo essa situação de vida e acaba te recebendo de braços abertos. Não, muito irado, muito irado. Muito maneiro. Achei muito legal, cara. Não, e pior que eu tava vendo o Instagram de vocês aqui e tudo mais, depois eu vou falar com a primeira dama aqui, vou sugerir a ideia. Vou passar um fim de semana lá, vamos ver. Fernando, assim, para levar a conversa agora para o fim, eu queria, para quem tem interesse, quem ouviu essa conversa e, pô, eu acho que isso seria algo para mim. Você mencionou do processo lá de ter encomendado, de ter desenhado o catamarã lá no Maranhão, assim, quanto tempo demora para você projetar, para você fabricar um catamarã desses? Quanto tempo de planejamento a pessoa precisa ter? E para aprender a operar também, né? Tem toda essa coisa de como usar também, né? Então não é só o tempo de construção, né? É assim, comprar o barco, ela pode comprar do dia para a noite, basta ela ter o dinheiro. Eu parti para a construção, mas eu vou te dizer que se fosse hoje, eu pensaria 2 vezes. Você, para construir um barco, você precisa ter muito mais experiência do que eu imaginava que fosse necessário quando eu comecei. E assim, eu quase perdi tudo.
Perder tudo significa perder a minha cobertura. Lembra da cobertura que eu tinha, que tal? Eu vendi aquilo e joguei no barco. Basicamente, o barco hoje vale o que o meu apartamento valia, né? Eu quase perdi tudo isso, que foi praticamente o maior bem que eu tinha conquistado aí em toda uma fase muito grande da minha vida. O que eu recomendo, tá, para quem quer entrar numa vida dessa? Tem que estudar muito sobre o assunto, tem que começar a entrar em vários canais que falam nesse assunto. Você vai ver também muita coisa floreada. Entre a realidade e o que você vê no YouTube, existe um abismo enorme, tá? E uma das coisas que eu sugiro, não é só vendendo meu peixe, não, mas uma das coisas que eu sugiro vai se hospedar com quem vive num modelo desse. Tem a gente, né? Nós vivemos no catamarã, mas tem o pessoal em Paraty, tem uns amigos que vivem no monocasco, tem um outro casal de amigo que fica subindo a costa com o barco dele, então todo ano vai até Recife e volta. Então, assim, tem muita gente aí no mercado que você pode pagar um valor para ir um fim de semana ou para passar uma semana a bordo e experimentar. Faça muito isso antes de realmente decidir qual é o barco certo, qual é o estilo de vida que você vai querer levar. Estuda muito esse assunto antes de fazer, porque, cara, assim, fazer uma coisa que você conhece, aquela história do o cara que nunca trabalhou com alimentação na vida e de repente tem a brilhante ideia de largar a carreira dele em outra área e abrir um restaurante, né? A chance de dar errado é grande demais, cara, fazendo desse jeito. Então, estuda, realmente, analisa. Uhum. Você tinha mencionado a questão dos custos de comprar um catamarã do tamanho de vocês, que estava na casa dos 800 mil, 1 milhão. O custo de, assim, você fazer o seu próprio planejamento e mandar construir é comparável? Acaba saindo mais? Como que é a Olha, comparação, assim, de se eu compra? fosse construir um barco igual ao meu hoje, zero, ele não sairia por menos de 3 milhões. O meu barco hoje, usado, é pelo menos 1 milhão e 200, né? Você tem barcos um pouquinho menores que o meu, que usado você consegue pagar 1 milhão e 900 mil, usado. Então, assim, com dólar nesse patamar, construir um barco é uma tarefa difícil, porque é tudo importado. Tudo que você pensar é importado, né? Eu dei muita sorte de ter construído a maior parte do que eu desembolsei na construção foi em 2011. Então a gente estava falando de um dólar ali a 1,60, 1,70. Final da construção ele estourou para R$ 2, assim. Então realmente hoje em dia tá bem difícil você partir para a construção. Entendi. Mas se você pesquisar, tem um casal, escreve Guru Saquete. É um casal que, nesse momento, está construindo um catamarã de 60 pés, maior que o meu. Eles já construíram 2 catamarãs, essa é a construção do terceiro barco deles. Então, assim, dá para fazer artesanalmente um catamarã? Dá para fazer. Só que aí você pega um cara que tem 30 anos de experiência no ramo náutico, ele é um cara que tem muito conhecimento de engenharia, então esse cara devorou livros sobre engenharia naval, e ele é o faz tudo ali. O cara é um engenheiro naval, o cara ele analisa diferentes materiais para saber o que é mais barato. Talvez esse cara vá construir o barco dele, um catamarã de 60 pés, por 1 milhão e pouquinho. Mas qualquer outra situação que você tenha que mandar construir fora, hoje em dia está difícil. Isso aqui faz sentido. E para quem quer começar, assim, eu não saberia onde procurar, né? Onde que eu compro catamarãs, onde que eu vou para buscar essas coisas. Quais são, O assim, os cara se interessou, o que locais? ele bate no Google, né? Exato. Olha, realmente assim, para catamarã, aqui no Brasil, nós temos poucas fontes de informação. Busca o nosso canal, você coloca lá Guina Club. O clube não é tão simples, é clube em inglês, né? CLUB. Então é Guina Club.
No nosso canal vai ter bastante informação. Nesse outro canal que eu falei, né, do Guru Saquete, vai ter bastante informação também. E falando em canal de YouTube, tá? Aí não de catamarã, mas de pessoas que vão morar a bordo dentro de veleiros monocascos. Aí você tem um canal chamado #Sal. Então, acho que são dois canais a mais que eu posso recomendar. #Sal e um outro chamado Motion Me. Talvez, Francisco, acho que você está me despertando uma questão aqui. O pessoal do Motion Me é um casal muito novo, deve ter lá seus 23, 25 anos, que nesse momento eles estão projetando um catamarã de alumínio e eles querem construir esse barco do zero. Então, acompanhar esse casal pode acabar ajudando bastante para quem tem esse sonho, porque vai, inclusive, ver em tempo real a construção do barco deles. Motion Me é o nome. Aliás, olha, eu indico vocês, depois eu posso mandar o contato para vocês, é um casal que tem uma história bem interessante também para esse bate-papo, tá? Vão gostar. Massa, maneiro. A gente coloca depois, inclusive, no link do podcast a recomendação aí. Olha, do meu lado, para a conversa de hoje, acho que era isso. Rafa, alguma última pergunta para o Fernando? Não, era isso mesmo, cara. Eu achei muito legal, um negócio que eu sempre tive interesse quando eu era adolescente, eu achava muito massa essas coisas de barco, assim, tipo, aquelas coisas de engenharia, sabe? E legal a experiência aí. Vamos ver se em breve eu não tô aí. Depois da eleição, Fernando, provavelmente. alguma última assim, coisa que a gente não te perguntou, mas deveria ter perguntado, sabe? Algum último comentário para quem tem interesse nessa vida no mar? Cara, eu acho que nós falamos de tudo, mas assim, se para fechar, o que eu posso dizer é que desconfie de qualquer um que disser para você que não é possível. Aliás, desconfie de si próprio. Quando você falar, não posso porque eu tenho que... Não, cara, não tem, né? Realmente mude um pouco a forma de pensar. Senta e começa... Porque, assim, você tem que adaptar. A gente tem uma palestra que a gente passa por um roteiro eu acabo dando bastante elementos assim de gestão de projetos nessa palestra. Então, assim, não dá para ter tudo na vida, né? Então, se você parar e falar, cara, para ter um catamarã de 1 milhão ou de 1,5 milhão, eu vou ter que trabalhar mais 20 anos, isso está fora do meu roteiro de vida, respira e lembra que você tem barcos de todos os valores. Você pode ter catamarãs mais baratos, que vai custar lá 600 mil. Você pode ter monocasco, que são os veleiros mais tradicionais, que você vai achar por 300 mil, por 200 mil. Você tem barco com condições de habitabilidade por 150, 200 mil. Você acha muito fácil isso, um barco menor. Então, assim, a pessoa que realmente quer realizar um sonho, ela tem que ter a mente aberta o suficiente para adaptar esse sonho dentro da realidade dela, né? Graças a Deus, eu trilhei um caminho na carreira executiva que me permitiu, naquele dado momento, comprar um catamarã e ter uma vida diferente. Eu recebo pessoas para ficar no meu barco com um nível de conforto absurdo. Por quê? Porque eu consegui ter um trampolim ali. Eu saí da área de engenharia de software, pode ser um outro caminho. Gente, ganhar dinheiro com TI é a coisa mais fácil do mundo, se você tiver, né, dentro de você algum gosto pela coisa. Então, assim, pode ser um projeto. Fala, eu vou rachar de ganhar dinheiro em 5 anos, com aquilo que puder dar mais dinheiro, desde que lícito, né, claro. E depois eu faço um trampolim, largo tudo e vou para o barco. Pode ser um caminho. Só que quanto mais flexível você for, mais factível, maior a probabilidade desse seu sonho ser realizado. Acho que essa é a mensagem. Ótima mensagem de partida, então. Fernando, muito obrigado por ter participado do podcast com a gente hoje. Foi um prazer ter você aqui. Para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quiser velejar contigo, quiser saber mais sobre a vida no mar, onde que eles podem te encontrar mesmo? Bom,
no Instagram, acho que é um local que a gente tem uma presença razoável, né? Se bem que a gente é meio fraco nessa coisa de mídia social, mas quem segue a gente no Instagram sempre tem algumas atualizações. O nosso canal do YouTube também, se coloca lá Guina Club, vai encontrar bastante coisa amadora, mas é esse o nível de mídia social que a gente quer. Não quero que isso comece a me dar muito trabalho, não. E acho que é isso, cara. YouTube, Instagram, o meu WhatsApp é sempre aberto, então, assim, tem gente que vem conversar comigo, pode vir. A pessoa fala, não, mas, poxa, eu vou fazer pergunta básica. Cara, a gente gasta, eu amo gastar tempo respondendo o pessoal que sonha com isso, ou sonha em morar no motorhome, ou sonha com qualquer coisa, pode vir procurar, né? E, claro, a pessoa que quiser se hospedar aqui no barco, tomar um vinho com a gente, e conversar sobre esse assunto de uma forma mais aprofundada, está convidada também. Se vocês querem fazer esse recorrido, claro, para quem está ouvindo, essa parte do vídeo não vai valer de nada, mas se vocês quiserem que eu dou uma corrida aqui e mostre o barco para vocês, só falar. Perfeito. Então, todos os links do canal, do Instagram e tudo mais vão estar na descrição do podcast. Quem tiver interessado, clica lá. E é isso. Valeu, Fernando. Um abraço e quem sabe até breve.